A voz é algo tão característico e importante como a nossa própria fisionomia e impressão digital. Ela varia de acordo com sexo, idade, profissão, personalidade, estado emocional e a intenção que a usamos. Cuidar da voz para um cantor profissional é fundamental. Então, uma coisa que eu sempre indico, que eu sempre priorizo, é a questão da hidratação. Então, o meu cantor ele precisa se hidratar. E quando eu digo precisa se hidratar, não é só beber água. Então, ele precisa, antes de um show, antes de um ensaio, antes de uma passagem, fazer a hidratação direta que a nebulização com soro fisiológico proporciona. E é por meio da nossa voz que expressamos também nossos sentimentos, emoções, ideias e pensamentos. A voz é um dos instrumentos mais importantes para muita gente. Se não fosse a voz, ficaria cada vez mais difícil se comunicar, principalmente para muitas profissões como os vendedores, os advogados, os professores, os repórteres e também os apresentadores. E o que dizer dos cantores? É por você que eu procuro, nas noites de frio, querendo abraçar. Kelmona Lisa canta profissionalmente há 7 anos. Nos ensaios, ela chega a ficar mais de 1h30 cantando. No início da carreira, ela ficava rouca com facilidade. Foi a partir daí que procurou um fonoaudiólogo. Eu comecei a cantar acho que em março de 2007 e lá para setembro foi quando eu procurei o Jeová. Porque eu tinha muito cansaço vocal e eu não conseguia terminar um show. Quando estava na metade, eu já estava rouca. Então, a rouquidão era uma coisa que me preocupava muito. Eu achava que eu tinha algum problema na voz. E se tivesse 2 shows no mesmo dia, aí era que eu não conseguia mesmo. Então, essa foi minha grande preocupação. E depois que eu procurei o fonoaudiólogo, eu vi que também tinha outras coisas que eu podia melhorar, né? Porque tem um lado artístico também, a coisa de franzer muito a testa, como o já falou. E, assim, eu não tinha muita naturalidade ao cantar. Era uma coisa bem... Assim, eu sabia que eu gostava de cantar, mas eu não sabia usar corretamente a minha voz. Então, o fono me ajudou muito. Eu te quero a todo instante, tem 1000 alto-falantes, vou poder falar comigo. Uma das coisas que mais me chamou a atenção quando Kelmona Lisa me procurou e cantou para que eu ouvisse era a falta de maturidade vocal. Então a gente via que Kelmona Lisa era uma artista iniciante, com todos os vícios do iniciante, que é na hora que vai conseguir tentar uma nota mais aguda, é franzir a testa, né? Pouca expressividade quando canta, parece que eu simplesmente jogo uma música e que aquela música por si só ela vai cumprir um efeito. Então, na minha percepção, era um artista sem expressividade vocal, sem identidade, embora a gente já via um potencial de voz nessa pessoa. Com a ajuda do profissional, Kel faz vários exercícios de relaxamento e aquecimento da voz. Uma das coisas que eu sempre indico com os cantores, com os profissionais da voz, é o uso da nebulização para uma hidratação direta. Uma vez que a água ela não passa na prega vocal, então ela não limpa a prega vocal. O vapor da nebulização, esse sim vai direto para a prega vocal e a gente consegue retirar as secreções. A maioria dos cantores, eles se queixam de dores nessa região de pescoço. Então, através do tap tape, né, que é uma proposta terapêutica, onde a gente coloca algumas bandas, tá, alguns adesivos que vão seguir o sentido da fibra muscular, a gente consegue minimizar a dor que esse profissional está sentindo nessa região. Então, uma grande tendência hoje na fonoaudiologia é o uso dos tubos na terapia de voz. Então, eu estou diante de 2 tubos, um que é o LaxVox, é um tubo americano, e o tubo de vidro, que é o tubo finlandês. Né? E as pessoas elas ficam encantadas quando utilizam esses tubos, porque o efeito vocal é imediato. Então, a gente tem algumas pessoas na mídia fazendo referência ao uso dos tubos, como Chico Buarque, a própria Ivete, Cláudia Leite, Luan Santana, ou seja, hoje a maioria dos tubos, dos artistas aderiram à terapia com o uso dos tubos, tanto rígido quanto flexível. Agora canta um trecho dessa música. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem e que passa, no doce balanço, sereia do mar.
eu consigo colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Que também alcançar as notas, os agudos, os graves, da maneira correta, fazer, como ele falou, a questão dos vibratos de uma maneira bacana, que fique legal para os ouvidos de quem me ouve, que não é só soltar a voz, não é assim, não é só, eu estou cantando uma música, é interpretar, é sentir a música, que foi aperfeiçoar também o amor que eu tenho por esse cantar. Para quem utiliza a voz profissionalmente, é preciso ter alguns cuidados vocais essenciais. Durante a atividade vocal, deve-se beber alguns goles de água para umidificar a garganta. A água deve estar em temperatura ambiente para que não ocorra um choque térmico. Beba em média 2 litros de água por dia. Evite qualquer tipo de competição sonora. Evite bebidas alcoólicas. O álcool tem um efeito anestésico, provocando a diminuição da sensibilidade, lesando as pregas vocais. Evite gritar e tossir. Isso provoca um intenso atrito nas pregas vocais. Não fume. A fumaça irrita a mucosa da laringe, acumulando secreções nas pregas vocais e o ressecamento da mesma mucosa. Evite o ar-condicionado, que provoca o ressecamento das mucosas, alterando a vibração das pregas vocais. Se não for possível, procure sempre beber água durante todo o tempo que estiver exposto a ele. Mesmo com tantas orientações, ainda existem alguns mitos e verdades sobre a voz. Entre eles, a de que comer maçã todos os dias ajuda a limpar a voz. Isso é um mito ou uma verdade? Então, na verdade, a maçã ela não melhora a voz de ninguém. Tá? Então, se eu tenho uma voz alterada, eu como uma maçã e eu vou avaliar essa voz após o uso da maçã, a voz ela vai estar alterada do mesmo jeito. Agora, a maçã ela tem uma propriedade muito interessante. Ela limpa o trato vocal, então ela facilita a projeção dessa voz. E quando eu como a maçã, eu mastigo. Então, essa mastigação propicia eu trabalhar essa musculatura, que ajuda a soltar e o meu desenho articulatório sair mais eficaz. E a água gelada? Pode comprometer o bom funcionamento das cordas vocais? Existem algumas pessoas que têm uma resistência baixa para o gelado. E existem pessoas que têm uma resistência super alta. Então eu preciso investigar se o meu cantor ele possui essa resistência ou não, para ver como que fica a questão do gelado na vida dele. Porém, eu indico o uso de um copo de água gelada ao final do show dos meus cantores. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo, porque